Olá, meus amores! E aí, como vocês estão? Vocês estão bem? Espero que vocês estejam muito bem. Vamos para mais uma aula online. Essa semana a gente ainda continua com a nossa aula online. Eu trouxe um tema que eu percebo que muita gente no mundo inteiro tem essa dificuldade. Então, eu trouxe um tema para a nossa aula para poder tirar essa dúvida. É aquela grande dificuldade. Qual vai ser a palavra que eu vou utilizar? Eu vou utilizar o mas ou eu vou utilizar o mais? A gente sempre tem essa dúvida, né? A língua portuguesa tem desses pequenos truques, mas hoje a gente vai conseguir sanar essa dificuldade. Vamos lá? Aqui eu trouxe duas postagens feitas no Twitter para que a gente possa ver o uso do mais e ver se a pessoa que fez essas postagens estava correta ou se ela estava errada. A primeira postagem está escrito assim: chega sexta, mas não chega quinta, desgraça. Na outra, tá assim: fala isso, mas não vive sem mim. Então, nas duas frases, a palavra mais foi utilizada. Mas será que a palavra mais foi utilizada corretamente? Vamos ver. Então, o correto seria: chega a sexta, e aí, o que vocês acham? É com i ou é sem i? A gente fica naquela dúvida, né? O correto é sem o i. Por quê? Quando essa pessoa está dizendo chega a sexta, mas não chega a quinta, ela está querendo dizer que a quinta-feira está demorando. Então, a sexta-feira vai chegar, porém, a quinta não vai chegar. Ela quer dizer que a sexta-feira, que é a quinta-feira, está demorando muito a chegar. Então, nessa frase, há uma palavra que dá um sentido de oposição. Então, vai chegar a sexta, porém, não vai chegar a quinta. Por quê? Porque a quinta está demorando muito. Na próxima frase, está dizendo: fala isso, mas não vive sem mim. E nessa frase, qual mais você acha que é? O mas ou mais? Quem falou que é o mas também está certo. Por quê? A palavra mas, nessa frase aqui, ela também dá o sentido de oposição. Ela também quer dizer, nessa frase aqui, quer dar o sentido de oposição. Quer dizer que fala isso, porém não vive sem mim. Então, nas duas frases, o mas foi empregado errado. Mas, professora, qual seria a forma correta de utilizar o mas ou mais? Mas dá uma ideia de oposição. Esse mas ele pode ser substituído por porém, contudo, todavia. Essas palavras podem fazer a substituição da palavra mas. Então, quando eu tiver na dúvida, é só eu fazer a troca da palavra. Aonde tem a palavra mas, se eu conseguir colocar a palavra porém, contudo, todavia, no mesmo lugar dessa palavra, do mas, significa que é o mas sem o i. Se eu não conseguir fazer essa substituição, significa que esse mas não vai ser sem o i, ele vai precisar ser com o i. Vamos ver os exemplos para a gente conseguir compreender melhor. Então, hoje acordei animada, mas não quis ir trabalhar. Então, ela acordou animada, né? Mas aí, de um lado, ela acordou animada e do outro tem uma oposição, tem algo oposto. Ela acordou animada, em contrapartida, mas ela não quis ir trabalhar. Então, esse mais
pode ser substituído pelo porém. Hoje acordei animada, porém não quis ir trabalhar. Na segunda frase, já tenho muitos livros, mas não consigo parar de comprar outros. Essa palavra mas pode ser substituída por contudo. Já tenho muitos livros, contudo, não consigo parar de comprar outros. Ela era bonita, mas solitária. Essa palavra pode ser substituída pelo porém. Ela era bonita, porém solitária. Então, tá vendo? Sempre há um termo, quando eu utilizo mas, um termo de oposição, aquilo que quer dizer o oposto. Ela se sentia mal, mas foi trabalhar. Ela se sentia mal, todavia foi trabalhar. Então, mesmo que ela estava se sentindo mal, ela quis ir trabalhar, entendeu? Agora vamos ver o outro mais. O mais com i dá uma ideia de quantidade, é o antônimo de menos. O que é o antônimo? É o contrário. Mas pode ser substituído por maior ou soma. Substituído não, ele dá essa ideia, né, de maior, de soma. Vamos ver aplicando na frase de que forma isso ficaria. As crianças são mais sensíveis que os adultos, então esse mais com i eu posso substituí-lo por menos. As crianças são menos sensíveis que os adultos. Lembra que quando a gente usa o mas sem o i, a gente pode substituir por porém. Vamos ver se nessa frase o porém se encaixaria. As crianças são, porém, sensíveis que os adultos? Não. Por quê? Dessa forma, ficaria ficaria sem sentido, né? Ela quer mais, ela quer sempre mais do que tem. Eu posso substituir esse mais por menos. Ela quer sempre menos do que tem. Ele foi quem mais estudou para a prova. Esse mais pode ser substituído por menos. Ele foi quem menos estudou para a prova. O Canadá é um dos países mais desenvolvidos do mundo. Pode ser substituído por menos. Então, vamos recapitular, né? Vamos relembrar. Então, o mas eu posso substituir pelo porém. Eu posso substituir por outras palavras, mas o porém é o mais comum. E o mais pode ser substituído por menos, ok? Ficou claro agora? Não esqueçam de fazer as atividades, lavem as mãos e usem máscaras todas as vezes que precisarem ir à rua. Tudo bem? Um beijo, estou morrendo de saudade. Tchau!